Olá, bom dia para você, Megali e Sheila, para a Calinha também. A gente está acompanhando de perto a situação desde ontem, jogadores de diferentes ligas, né? A Liga Norte-Americana de Basquete Masculino e Feminino, também jogadores da Liga de Beisebol decidiram se manifestar, não apenas nas camisas, os jogadores da NBA tinham ali dizeres, né, frases nas camisas, também a quadra estava pintada a frase Black Lives Matter, vidas negras importam, mas segundo caso de agora, envolvendo o Jacob Blake, tomou 7 tiros de um policial, ele está internado ainda, né? Acabou mais uma vez revoltando os jogadores, e eles simplesmente não decidiram entrar em quadra numa situação sem precedentes na história do esporte aqui dos Estados Unidos. Os jogadores sabem que não vão mudar a realidade, mas eles queriam se posicionar. Antes deles irem para a bolha da NBA, esse lugar reservado onde a liga está sendo disputada agora, muitos se mostraram contra, já que eles estavam participando dos protestos ainda pela morte do George Floyd, também assassinado por um policial negro no começo do ano. Fato é, Megali, que a situação agora está indefinida. A gente não sabe, por exemplo, se a rodada de hoje da NBA vai ser disputada. É bem provável que não. A Liga se manifestou ontem dizendo que os jogos foram adiados. É bem possível que os jogos de hoje também sejam. Houve uma reunião à noite. Imagina que os jogadores não estão indo para casa, né? Eles estão ficando nesse complexo em Orlando, na Flórida. Então, ontem à noite houve uma reunião. Hoje haverá uma nova reunião envolvendo os jogadores, todos indignados pela situação envolvendo mais um cidadão negro americano. Ontem, a polícia acabou prendendo um jovem de 17 anos que foi acusado por disparar contra os manifestantes. Trata-se de Kyle Rittenhouse. Ele estava com um fuzil em algumas imagens que foram divulgadas. Na verdade, não é igual a milícia, a gente já falou sobre isso aqui, né? Não é a milícia brasileira, é uma milícia armada contratada pelo dono de um posto de gasolina ali, todos muito armados, com fuzis, metralhadoras. E aí houve uma discussão, uma confusão. Esse Caio, 17 anos, acabou disparando várias vezes contra os manifestantes. Anteontem, 2 morreram, 1 está internado e não corre risco de perder a vida. Ou seja, Megali, mais uma vez, a gente está acompanhando cenas de violência em protestos, manifestações, depois de uma ação policial que até agora não foi justificada. Ô Barão, eu quero ouvir sua opinião, você que não só entende da política americana, mas muitíssimo de NBA, né? Essas são ações realmente que podem ser uma virada de mesa. Virada de mesa no bom sentido, um game changer, né? Como eles falam lá nos Estados Unidos. Um negócio para realmente virar o jogo. Porque se lá atrás, em 68, Lyndon Johnson assinou a declaração a lei de direitos civis, não foi por causa só do Martin Luther King, foi porque a sociedade civil, de uma maneira, se envolveu naquelas manifestações de tal maneira que não havia como o Estado não ouvir aquilo que estava sendo reivindicado. O movimento contou com o apoio maciço dos negros, mas também dos brancos, de setores importantes da sociedade, e eu não consigo imaginar setor que seja mais caro à classe média americana do que o esporte, do que o basquete, o futebol americano, o beisebol. Tenho dificuldade de ver o beisebol envolvido nessa questão tanto quanto a NBA. Mas você está mexendo diretamente em algo que é muito caro à sociedade americana. Isso, e não ficar obrigando as pessoas a levantar o braço em restaurante, ameaçando gente que tá lá em paz, isso sim pode mudar o jogo. A gente pode estar diante de algo histórico, né, Barão? Essa era a expectativa já no caso de George Floyd, né? A gente não imaginava que dias depois, a gente teve outros casos que não tiveram tanta repercussão no Brasil, mas também a gente acompanhou policiais sendo agressivos ou dando mata-leão, enforcando. A gente chegou a ver essas cenas logo na sequência. E nesse caso, Megali, foram 7 tiros contra um cidadão negro, aparentemente sem arma, sem nenhum motivo aparente. Todas as testemunhas dizem que ele estava ali tentando separar uma briga entre 2 mulheres, ou seja, não haveria o menor motivo para isso. Então você vê como trata-se de algo que está impregnado mesmo na sociedade americana, nos policiais que aqui agem. Tomara que de fato seja uma virada de página, né? Há um sentimento muito forte aqui, principalmente entre os mais jovens, que são os que mais participam das manifestações, dos atos que ganharam força novamente aqui nos Estados Unidos. Então, nessa ligação direta com o esporte,
com não entrar em quadra. Ontem o LeBron James, o Lakers, o seu Los Angeles Lakers, o Los Angeles Clippers, que são duas equipes favoritas a conquistar o título, na reunião dos jogadores, eles não queriam mais que a temporada continuasse. Eles queriam que a temporada acabasse ontem. Não queriam mais jogar. O LeBron está indignado, ele saiu da sala. Ontem ele xingou o presidente americano, dizendo que ele tem que sair já, que não pode continuar pelo Twitter. Ou seja, a gente está acompanhando uma situação que é uma situação limite. Imagina um jogador que está a fim de conquistar um título, está na fase final do campeonato, não querer entrar em quadra. Agora, se isso vai trazer alguma consequência, Megali, sinceramente, depois de tudo que a gente viu no caso de George Floyd, quando a gente imaginava que não veria mais as cenas de violência, logo na sequência elas voltaram a acontecer, aí não dá para saber. Agora, isso é espetacular, né, Barão? Que homem é LeBron James? Que caráter. O cara já foi campeão pelo Clippers, já foi campeão pelo Miami. Ele tá na sua primeira ou segunda, Barão? Pelo Cleveland. Cleveland, isso, desculpa. Pelo Cleveland, pelo Miami. É a segunda temporada no Lakers. Agora ele tá aí rumo ao seu primeiro título com o Lakers. Você ganhar um título com o Lakers, com o Boston Celtics, é a coroação da carreira de um jogador. Isso. É tudo o que falta, é só o que falta, na verdade, pro LeBron James. Já tem medalha de ouro em Olimpíada. E ele tá encaminhado. O Lakers fez uma super campanha na primeira fase, mas ele deu uma banana para as pretensões pessoais dele. Ele tá liderando, ele é um dos que estão liderando esse movimento. Ele não tá nem aí se ele vai ser campeão, se não vai ser campeão, se o time dele vai levantar a taça. Ele tem uma causa. Ele tem uma causa e luta por ela. E se LeBron James não entra em quadra, Barão, não tem NBA. Imagina se Cristiano Ronaldo e Messi falam, a gente não vai jogar a Liga dos Campeões. Não tem Liga dos Campeões. Não dá. Seria muito estranho. E só lembrando que o Milwaukee Bucks, que foi o time que ontem deu pontapé inicial nessa história toda, foi o campeão da Conferência Leste, né? Então são equipes que estão brigando pelo título diretamente, que não vão entrar em quadra. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Daqui a pouco vai ter uma nova reunião entre os jogadores e a Liga para saber se teremos a rodada de hoje dos playoffs em Orlando. Furacão Laura chegou à costa da Louisiana com ventos de 240 km por hora. Papagaio. Louisiana no sul do país. Pode chegar a Nova York, a Miami, locais em que há mais brasileiros, Barão? Não, nem Nova York, nem Miami, por enquanto, estão na rota desse furacão, Megali. Mas sabe que a previsão do tempo para hoje era de sol e calor. Tá chovendo, tá um tempo completamente esquisito aqui em Nova York. Mas a situação é muito preocupante. Todas as previsões meteorológicas dizem que é um dos furacões mais fortes da história a atingir aqui os Estados Unidos. Como você falou, chegou com ventos de 240 km por hora, agora diminuiu um pouquinho, ventos de 80 km por hora. Texas, Louisiana, Missouri, Mississippi e Arkansas são os estados que devem ser atingidos por esse fenômeno. 750 mil pessoas receberam ordem para sair imediatamente das suas casas. Há um problema que os abrigos não podem ficar muito lotados por causa do coronavírus. É uma situação diferente de outras passagens do que a gente já acompanhou por aqui. A gente sabe, Megali, que esse furacão já trouxe prejuízo, Laura, na passagem ali pelo Caribe. 23 pessoas morreram no Haiti e na República Dominicana. Há uma preocupação muito grande por aqui. A Guarda Nacional já foi encaminhada também para aquela região e a gente continua acompanhando de perto. Já tem imagens de casas que foram completamente destruídas na passagem desse furacão, mas por enquanto não há. A energia elétrica também acabou sendo afetada. Tem vários poços de petróleo naquela região próxima ao Texas, que também as bases foram fechadas, mas por enquanto não há informações sobre vítima. Ao longo do dia, esse assunto deve render por aqui, Megali. Bom, falando da convenção do Partido Republicano, Barão, que você também vem acompanhando nesses últimos dias, hoje é o último dia, da convenção. Exatamente, Sheila, hoje é o último dia, o presidente Donald Trump vai fazer o discurso dele. Ontem quem falou foi o vice Mike Pence, defendendo mais uma vez a questão da lei e da ordem. Havia dúvidas se ele falaria dessa questão racial, que nesse momento voltou à tona aqui com muita força nos Estados Unidos. O Mike Pence ignorou solenemente a situação, mas falou muito sobre a lei e a ordem, dizendo que os Estados Unidos podem entrar num período confuso caso o adversário de Trump vença as eleições. O Joe Biden disse que o Trump é o homem certo para continuar à frente da Casa Branca. Na semana passada, Megali e Sheila, a gente via que praticamente só se falava da convenção democrata por aqui. Nessa semana tem furacão Laura, tem esse protesto da NBA,
tem, mais uma vez, uma ação absurda de um policial branco contra um cidadão negro-americano. Então, digamos que a convenção republicana acabou perdendo um holofote, e isso traduz na audiência. A audiência é muito menor na TV aqui dos Estados Unidos, na comparação de uma convenção com a outra. De qualquer forma, hoje à noite teoricamente, o discurso mais aguardado, fechando a convenção do presidente Donald Trump, que está atrás nas pesquisas e agora envolto mais uma vez nesta questão racial que vem ganhando força aqui no país. O Barão, só para a gente encerrar, para a gente não deixar de falar desse assunto, porque é muito impressionante, você já tinha falado ontem sobre as 2 mortes, né, nos protestos antirraciais, mas a gente até então não tinha a imagem, o vídeo. E, cara, a pessoa que matou esses 2 manifestantes, Sheila, você olha pra ele, é um guri. Você olha pra ele, é um menino, um adolescente, um cara que tá lá ficando 3 horas no banheiro. Só que é um cara que tava segurando uma metranca, um rifle semiautomático. Eu não sabia nem que pessoas com 17 anos podiam circular com esse tipo de armamento em cidades americanas. E eu não conheço as circunstâncias direito, o Barão pode explicar melhor, mas ele foi atacado e aí reagiu metendo o dedo no gatilho. Matou 2 pessoas. Essas mortes foram filmadas, Barão. Sim. Ele se chama Kyle Rittenhouse, ele tem 17 anos, como você falou. É um jovem branco, com espinha no rosto, poderia ser filho de muitos ouvintes da Band News FM, só que ele estava ali armado com fuzil, não só ele, como outros que foram contratados, aparentemente, né, para defender um posto de gasolina. Nas noites anteriores, essas manifestações acabaram fazendo coisas que não deveriam ter feito, ou seja, invadiram lojas, saquearam, quebraram, né? E aí alguns comerciantes, nessa história da lei que existe aqui nos Estados Unidos, que praticamente qualquer um pode andar armado, né? Inclusive um menino, sei lá, adolescente de 17 anos, e aí houve uma discussão áspera entre os manifestantes e esses milicianos, né? Uma milícia contratada ali, não são policiais, para proteger esse posto de gasolina. E aí, no meio dessa discussão, esse menino aparece correndo numa imagem, ele é perseguido pelos manifestantes, ele é agredido, ele é chutado, uma hora que ele cai no chão, e aí ele se vira e começa a disparar. 3 pessoas foram atingidas e 2 morreram. Ele está preso por homicídio e agora vai responder na justiça. Imagino que a vida dele vai agora ficar muito tempo na cadeia. Mas, assim, Megali, esse me parece o grande risco aqui dos Estados Unidos, né? A gente tem um país dividido na política entre democratas e republicanos, entre o Trump e o Biden nesse momento, e tem essa questão racial que está ganhando força cada vez mais por aqui. Seja de um dono de um comércio que vai lá e contrata um jovem de 17 anos com uma arma enorme para proteger o seu estabelecimento de manifestantes que muitas vezes exageram, né? Seja simplesmente de alguém que está lá no seu dia a dia e toma 7 tiros nas costas de um policial branco. Ou seja, é uma realidade complicada que a gente está acompanhando agora no país e isso vai desaguar com certeza na eleição agora disputada em novembro. Gente, é um momento muito, muito tenso mesmo. Mas esse não vou chamar de rapaz, é um cara, um homem, né? Se o cara pode votar, pode dirigir, pode andar com uma metranca pendurada no ombro, é um homem. Ele não é um supremacista, então, né, Barão? As primeiras informações que chegaram aqui, não, o supremacista vai lá e abre fogo. Não é isso, ele fazia parte de uma milícia legalizada, que foi contratada para defender um posto de gasolina. É isso? Não sei se a milícia é legalizada, Megali. Ele teve ali um grupo que estava junto defendendo o posto de gasolina. Essa imagem que a gente está vendo já é a parte final, né? Mas tem muitas imagens antes que mostram esse grupo ali discutindo com os manifestantes. Os manifestantes falam assim, não, você tem que parar, tem que vir algo semelhante àquilo que você viu em Washington, né? Vem aqui pra gente, você não pode ficar aí, tá? Não, tô aqui defendendo o posto e tal. E muitos ficavam ali quietos, como se fossem policiais mesmo, né? E esse rapaz depois aparece nessa outra imagem correndo, ele é chutado, cai no chão, ele levanta e começa a atirar. Depois outros tiros foram disparados, mas não tem nenhuma informação, pelo menos até agora, que se trata de supremacista. Ele foi contratado para fazer a segurança desse posto de gasolina, né? Dá para ver, inclusive, o posto ali na imagem agora, né? Mas não tem nenhuma informação até agora que ele é simplesmente um cara que foi lá ganhar uma grana com a sua arma na mão. E aí acabou tendo essa discussão, ele saiu correndo, foi agredido, virou e atirou nas pessoas, matando 2 delas. Está preso agora. Ele não agiu sozinho, outras
outras pessoas estavam ali também, todas armadas, para proteger o estabelecimento comercial. Mas é isso, Megali, a gente está vendo isso cada vez mais. É diferente da manifestação no Brasil, que teoricamente ninguém está armado. Aqui nos Estados Unidos tem gente armada de um lado e do outro. Então é um negócio que pode causar uma tragédia, acabar numa tragédia dessa, como a gente acompanhou. O Mr. Souza escreve aqui, milícia legalizada, kkk, como se fosse um absurdo. Não é. É que milícia lá não é que nem milícia aqui. Exato. Aqui é um negócio à margem da lei, vai lá, vende gatonete, faz a, entre aspas, segurança da comunidade, né? A gente sabe como é que é feita essa segurança. A milícia nos Estados Unidos é algo muito diferente, são grupos organizados geralmente para proteger vizinhanças. Inclusive, esse nome, milícia, está na Declaração de Direitos, a segunda emenda, aquela que permite carregar armas, o direito de carregar armas dentro do contexto de uma milícia organizada. Geralmente são pessoas de uma comunidade, de um bairro que se unem para proteger a própria comunidade. Em tese, imagina o vigia da rua do Brasil, né? Isso. Só que o vigia da rua aqui dos Estados Unidos tem um fuzil na mão. Basicamente tem isso. Tem um semiautomático, é isso. Barão, você escolheu um momento tenso para ir para os States, hein, meu velho? Quase nada, né, Megali? Quase não tem assunto, quase não estou Quase trabalhando. Nada. Enfim, hoje promete mais um dia de muitas emoções por aqui. Claro que a gente vai acompanhar e voltar aqui ao longo da programação da Band News. Não que o Barão tenha deixado a Finlândia para ir para os Estados Unidos. Aqui também tá em chamas, mas a coisa aí tá pegando fogo. Barão, bom trabalho para você, querido. Até amanhã. Obrigado. Bom trabalho para vocês também. Daqui a pouco, 11 da manhã, tem mais no Band News Station. Valeu, até mais. Até mais, Barão.